realmente chegou, né? Eu não sou um grande fã do frio. E VCC Report, ano 3, episódio 3. Hoje vai ser um episódio, como eu posso dizer, difícil de fazer, né? Na verdade, eu já tentei 4 vezes, então esse aqui é o take 5. E eu não gostei de nenhum dos vídeos que eu fiz. Então a gente está tentando fazer mais um, porque é assim, quando, na verdade, esse lance de fazer o VCC Report, a inspiração veio de assistir os vídeos que o Indy Artonowski fez, né? Ele fez vários vídeos aí abordando um monte de coisa, né? Eu já assisti vários, são vídeos muito legais, onde a gente aprende muita coisa, né? Eu achei que talvez, né, assim, né, eu me divirto muito fazendo esses vídeos. E o que acontece, né? Como eu falei, hoje é um episódio meio complicado de fazer, porque eu acho que assim, dentro do VCC, eu não acredito que nós somos muitos pilotos, né? Eu nem consigo quantificar, principalmente quando a gente fala assim, VCC de competição, né? E quando a gente fala de competição, o que acontece? Eu, né, posso dizer para vocês, desde dezembro de 2011, que foi quando eu realmente me enveredei de novo aí para o VCC e resolvi que ia fazer disso a minha atividade principal, né? Então, eu participei de vários eventos, né, oficiais e não oficiais. E assim, né, eu acho que a primeira coisa que a gente precisava colocar meio que às claras é que assim, cada pessoa tem a sua visão daquilo que lhe satisfaz, né? Então alguns gostam de azul, outros gostam de vermelho e por aí vai, né? Então acho que quando a gente fala de competição, as pessoas elas são livres para escolher aquilo que vai ser melhor, né? Então quando a gente fala disso, e falando, né, mais especificamente aí de acrobacia, que é basicamente do que a gente tem competição hoje no Brasil, né? Porque as outras modalidades assim, deram uma bela minguada, vamos dizer, né? E eu nem culpo essa rapaziada, entendeu? Eu conheço todos eles, né? E a única coisa que eu acho que nesse vídeo hoje não é o ponto em questão abordar combate, team race e speed, né? O nosso finado combate, né? Porque o que acontece? Veja, eu acho assim, a primeira coisa, né, como eu falei, é que as pessoas têm a liberdade de escolher aquilo que lhes agradam. Então eu faço do aeromodelismo uma atividade que para mim é muito prazerosa em todos os sentidos, né? Eu sempre gostei de participar de competições. Eu acho que existem vários motivos pelo qual eu participo de uma competição, não só tentar ser o primeiro lugar, até porque isso envolve uma série de fatores, né? E eu me divirto muito onde quer que eu vá, entendeu? E pra mim é sempre um prazer poder encontrar as pessoas, né? E, como eu falei, cada um tem que ter o seu propósito dentro disso, né? E eu vejo que assim, hoje nós temos um probleminha, eu acredito, né? Eu vou tentar assim ser bem, como eu posso dizer, eu não gosto muito desse termo, mas vamos colocar assim, politicamente correto, né? Então assim, acho que existe um probleminha com relação às competições que a gente vê no Brasil, né? Eu acho que, o que acontece? Quando a gente fala disso, e obviamente, né, eu assim, não tenho, né, motivo nenhum para não citar de uma forma direta, né? Oh, é uma coceirinha chata aqui hoje, né? Mas eu tomei banho, viu, gente? Né? Então veja só, né? Quer dizer, nós temos o CIPA, nós temos as provas ditas provas oficiais, certo? Eu, como eu falei, né, quando eu voltei para o VCC, então eu comecei a participar das provas, né? E o que eu digo para vocês é o seguinte, eu participei de provas, tanto do CIPA quanto das provas oficiais, que foram assim, bacanas, e teve aquelas que não foram tão legais, né? Porque isso é uma coisa que acontece, né?
E dentro disso aí, eu acho que todo mundo tem que, que nem eu falei, avaliar, poxa, aquilo que eu realmente gosto de fazer. Porque veja, isso acontece em todos os lugares, certo? E eu vou fazer uma comparaçãozinha agora com os Estados Unidos, né? E eu vou falar, por exemplo, né, o que, que eu vejo, né? Eu vejo que você tem, por exemplo, no Nets, a participação de aeromodelistas como Paul Walker, Orestes Hernandes, David Fitzgerald, Bob Hunt, Derek Barry, enfim, né? É o campeonato americano. Então de lá vai sair um campeão, né? O cara leva um troféuzão perpétuo, vai o nome e tal, não sei o que. Eles sabem como promover a coisa, né? Porque aí é que tá, né? Quando você vê isso aí, e você comparar com o Brodach, você vê que assim, tem aeromodelistas que participam dos dois eventos, tem aeromodelistas que só participam do Nets e de alguns outros eventos locais e coisas pouco, né? E inclusive porque lá também tem a galera que vai voar no VSC, né, que é o Vintage Stunt Championship, que é só para aviões antigos e tal, né? Eles têm lá várias categorias, né? Então é assim, cada um, né, dentro disso procura lá o seu, né, o seu prazer, a sua satisfação. E então aqui eu acho que o que acontece tinha que ser encarado dessa forma, né? Eu acho que a competição no Brasil, seja ela qual for, né, é uma coisa muito importante, porque isso vai promovendo, né, o esporte de uma certa forma, divulga, faz com que as pessoas, né, se encontrem. Tem gente que eu só encontro quando eu vou voar, né, nas provas por aí, né? E a gente tem o Brasil é um país muito grande, né, uma extensão territorial muito complicada. Nós estamos vivendo um momento aí, né, bastante complicado também, economicamente, politicamente, enfim. Eu não preciso ficar desenhando isso para vocês, porque eu acho que assim como eu, todos vocês estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Então, o que eu acho é que dentro do nosso esporte hobby, né, a gente precisava apaziguar um pouquinho, né, esse tipo de coisa. E o que é que acontece? Eu, dentro de uma certa reflexão, eu vejo que assim, obviamente, né, são duas coisas muito distintas, né, uma competição do CIPA e uma competição da prova oficial, mas no fim das contas, assim, como eu posso dizer, a grosso modo, as diferenças são poucas, né? E como assim? Veja, eu acho que assim, né, o que, que acontece? Quando você tem uma prova oficial, então ela segue o regulamento da FAI, assim, pelo menos supostamente é para seguir, né, o regulamento da FAI. E ela, né, garante pontos para as pessoas que participam para participar aí desse lance do ranking, né? Legal. Então, por quê? Porque as provas elas acontecem em pistas, né, e tanto as do CIPA quanto essas pistas que são usadas para as provas oficiais são pistas em excelente condição, né? Não tive nenhum problema nunca em nenhuma pista que a gente foi voar nenhum tipo de prova, né? Até lá em Prudente, por exemplo, a pista foi ali meio que improvisada, vamos colocar assim, né? Numa área gramada lá, e foi muito legal voar na grama. E eu vi que depois de um tempinho já tinha um monte de gente mandando umas decolagens da hora, deixando o avião correr, né? Passou aquele até porque lá na gringa, né, as provas acontecem o quê? Elas acontecem na sua grande maioria em pistas de grama. Até onde eu sei, o Nets é que tem lá né, assim, um número maior de pistas lá, né, de asfalto. Mas de qualquer forma, o que acontece? É importante, né, que isso, como eu falei, seja colocado aí para que as pessoas possam fazer uma reflexão, né? E que eu falei, todo mundo é livre. Eu procuro participar de todas as provas que eu posso. Só não participo de mais provas porque existe hoje, né, uma limitação financeira que está realmente bastante complicada. Mas o ponto em questão, né, é que veja, quando a gente fala, né, das provas do CIPA, então todo mundo sabe que são provas que são realizadas em 2 dias, existe uma festa, né, de confraternização, às vezes um pouquinho mais sofisticada, às vezes um pouquinho mais simples, mas
nunca a festa deixa de ser um evento onde as pessoas interagem, né? E realmente existe um grande espírito de camaradagem que paira ali, né? Eu gosto muito das provas do CIPA, né? Oxalá, né, eu consiga aí dar uma revertida aí na situação para que eu possa, né, voltar a viajar, frequentar as provas direitinho, né? É muito legal encontrar a galera, né? E a despeito de qualquer coisa, veja, as provas do CIPA, o que acontece? Elas realmente, é que eu falei, né? Elas trabalham muito esse lado da promoção, que, na minha opinião, é o pecado das provas oficiais, né? Eu acho que as provas oficiais, o que acontece? Nem é questão de ser uma prova oficial, mas eu acho que o grande ponto em questão que acabou gerando muito desconforto com relação às provas oficiais, eu acho que é o sistema aí do ranking, né? Porque o que acontece, né? Eu, assim, falando de uma forma bem direta, eu acho que quem tem que voar no Mundial são os 3 melhores aeromodelistas, ponto, né? E todos nós sabemos como a coisa funciona, né, com esse negócio do ranking. E o que eu acho? Eu acho que assim, beleza, né? Mas por que não dar uma oportunidade, de repente, para um novo tipo de sistema, né? Porque assim, ficar criticando é muito fácil e eu acho que não é o meu intuito fazer isso, né? Como eu falei, ia ser um vídeo meio difícil de fazer, né? Por isso que esse é o número 5. Mas entenda o que eu vou falar. Veja, eu acho que se a gente mudasse um pouquinho as coisas como elas acontecem, né, dentro do que a gente chama de competição oficial, talvez todo mundo pudesse ganhar com isso, né? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, veja, eu vou dizer que o lance do ranking, né? Eu não acho que tem que ser uma coisa que precisa ser assim completamente descartada, mas por que, por exemplo, aquilo que eu pensei? Então fazer assim, olha, realmente vamos usar um sistema de ranking? Vamos, então durante um período, né, aí do ano, os clubes, cada clube organizaria uma prova oficial, né? Por quê? Porque aí, por exemplo, você poderia ter um sistema no qual, beleza, então é assim, para o cara ser campeão brasileiro, ele teria que juntar pontos e depois nós teríamos uma prova, porque nós temos assim, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro, isso aí ficou meio que conectado com os 2 anos de intervalo do Mundial e tal, então eu acho que, veja, é o que eu estou falando, por que a gente precisa conectar as coisas que acontecem aqui com um evento desse aí, né? Não quero desmerecer o campeonato mundial, mas é um evento que poucas pessoas, né, vão poder participar, não é verdade? Ele é um evento que é para uma certa elite, né? Enquanto que o que eu vejo, né, você fala, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer um pode ir daqui lá e voar, né, participar, tal. Então, eu acho que esse lance de a gente ter, né, implementado essa coisa também de fixar muito tudo, regra FI, né? Regra FI é uma coisa muito difícil, né, gente? Eu acho que, por exemplo, dentro daquilo que eu vejo, a acrobacia é o lance mais fácil, né? Até por isso que tem o número maior de praticantes. Você pega, por exemplo, o regulamento de escala F4B, olha, na boa, quando eu comecei a ler o negócio ali, eu olhei para aquele decátlon ali e sabe aquela flor que dá aquela murchada? Pois é, aquele era eu, né? Porque eu comecei a ver que eu falei, meu, né, muito diferente daquilo que eu tinha imaginado, né? E então, o que eu quero dizer, né? Você vê que, por exemplo, o Team Race, o Speed e o combate são modalidades, né? Assim, só para, né, eu completar esse ponto, que pelo fato da gente só ter competições baseadas na regra FI, tornam essas modalidades extremamente caras, né? Vai ver quanto que custa um avião, né, competitivo para você poder participar, né, dessas categorias, ou quantas asas de combate tem, motores, tudo tem que vir do leste europeu,
porque é lá que tem. Então, ah, eu acho assim, né, como eu falei do lance promocional, né? Como eu falei, poxa, vamos fazer um lance de um ranking para gerar um campeão brasileiro. Esse é um campeão brasileiro todo ano, né? Então a gente pode ter uma prova que vai ser realizada em algum lugar a ser definido, né? Para que ela funcione como uma final, ela pode até ter um peso diferenciado, não sei. Porque o que acontece? Eu acho que 3 provas por ano, isso onera muito o clube, no sentido de que, poxa, para você organizar uma prova, então tem custo, um monte de coisa, as pessoas têm que gastar tempo para poder fazer isso, né? Então, dentro da minha ótica, o que eu falei do número de pilotos, então quer dizer, você tem clubes organizando provas oficiais e sequer eles têm pilotos para poder povoar, né, essas provas, porque assim, é fato, né, eu não preciso mentir, né, quem acompanha as provas aí sabe. A gente vê que, por exemplo, nas provas oficiais houve um esvaziamento das categorias ditas promocionais, né? Então, quando está tendo as provas, a gente vê que é só FI Open. Isso, inclusive, quando a prova acontece, porque recentemente a gente teve aí o cancelamento da prova lá em Limeira, né? Então, como eu falei, esse lance do ranking para ir para o Mundial e tal, eu acho que nem eu falei, ele é um lance que acabou gerando muito estresse entre as pessoas, né? E como só as provas oficiais são aquelas que garantem pontos para o ranking, esse estresse todo acabou sendo, assim, vamos dizer assim, conectado com o lance de uma prova oficial, né? E é que nem eu falei, eu já voei provas oficiais que foram, sabe, basicamente aí, né, eu poderia dizer, até parecido com uma prova do CIPA, né? Mas, então, gente, é assim, eu acho que para o bem do aeromodelismo, né, essas diferenças precisam ser respeitadas, né? Quem quer voar uma voa, quem quer voar outra voa, quem quer voar as duas, por exemplo, como eu tento, poxa, qual o problema, né? Eu falei, liberdade, não é verdade? Mas efetivamente, certo? Eu acho que as provas oficiais elas precisavam, né, o jeito que a gente faz essa coisa aqui dá uma repaginada. Então, como eu falei, essa é só uma sugestão minha, né? Eu acredito que mais pessoas têm ideias, né? E por gentileza, vamos colocar essas ideias aí para fora, né? O VCC Report é um canal aberto para poder divulgar, né? Mas sem picuinha, né, gente, sem treta. Eu acho que a gente tem que colocar o aeromodelismo em primeiro lugar. Então, como eu falei das diferenças, né, veja, o que eu vejo é assim, né, o teste de tração nas provas oficiais sempre acontece. Nas provas do CIPA, eu acho que seria legal se isso fosse implementado até por uma questão da nossa própria segurança, né? Mas veja, até em todas as provas que eu voei, eu nunca vi nenhum incidente, né? Eu acho que as pessoas são responsáveis, mas, né, o teste de tração é uma coisa que eu sou a favor sempre, até quando a gente vai voar no fim de semana, né? A maioria dos clubes nos Estados Unidos tem até uma máquina para você, um dispositivo, vamos colocar assim, né? Não uma máquina, um dispositivo onde você faz o teste de tração, que não é essa, né, balancinha que a gente usa, né? Mas tudo bem, né? Então, as provas oficiais elas garantem pontos pro ranking, as provas do CIPA não, né? E fora isso, sinceramente, são as pessoas que voam, né? Que nem eu falei, existem aqueles que gostam, né, de um esquema, existem os outros que gostam dos outros, né? Porque o que acontece? É que nem eu falei, todas elas acontecem em pistas que estão em boas condições, né? O nível de voo, obviamente nas provas oficiais você tem, vamos colocar assim, uma participação mais efetiva, né, dos pilotos top. Mas isso também não quer dizer que na prova do CIPA, né, o nível de voo não seja bom. E como o CIPA tem esse espírito de promover as pessoas voarem, obviamente que nem acontece, né, de às vezes você ter pessoas que voam em duas categorias aí
basicamente, né, falando, a gente tem gente que, por exemplo, participa na intermediária e que depois, né, ainda não tem aquela, mas vai lá voar na Minify também para ganhar um pouco de experiência, né, fazer umas manobras diferentes, entendeu? Então, esse é o espírito que eu falo da promoção do VCC, que eu acho que falta nas provas oficiais. Não que eu queira, por exemplo, a prova oficial tem que ser igual a prova do CIPA, não. Cada uma tem o seu jeito, né? A gente tem que respeitar as diferenças, como eu falei. Mas se as provas oficiais, né, o sistema pelo qual as coisas estão acontecendo aqui não tiver uma repaginada, eu acho que a gente vai continuar vendo esse esvaziamento, né? Principalmente do que eu falei, das categorias ditas promocionais. E como eu estava falando, poxa, você já imaginou, né? Então quer dizer, eu acho que ia ficar muito legal, cada clube organiza uma prova bacana, certo? Como é uma só, o clube tem condição de colocar um pouquinho mais de investimento, né? Para que o aeromodelista, como eu falei, ele tenha aquela coisa do retorno, certo? E o que eu quero dizer que é o retorno? É o cara se sentir respeitado, é o cara se sentir valorizado. Essa é a parte mais importante, né? Então, por exemplo, né, uma coisa que eu vou falar das provas oficiais, eu acho que tinha que ter uma formação de juízes, né? Eu acho que o nível dos juízes hoje, não desmerecendo as pessoas que são juízes, porque eu conheço todas pessoalmente, né? Mas o que acontece? Eu acho que isso também precisava dar uma renovada e ver quem realmente está afim, né, de fazer um trabalho de juiz, porque não é fácil ser juiz, né? Então, como eu falei, é muito fácil a gente ficar criticando. Ser juiz, gente, olha, eu, por exemplo, obviamente já fui juiz várias vezes, né, em vários eventos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu ainda não me julgo uma pessoa que tem, assim, condição de, puxa, fazer uma avaliação, né, daquela uau mesmo, top, né? Eu acho que eu precisava aprender um pouco mais com quem tem experiência, né? Então, de repente, né, fica aí a sugestão também, né, de em eventos oficiais, por que a gente não procura, pelo menos, sei lá, né, nos grandes eventos aí, que nem a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro, né, que ainda é assim que a gente, né, faz acontecer, trazer juízes de fora, porque aí acaba, né, o lance do mimimi dos juízes, né, essa coisa que eu escuto aí sempre, né, desde que eu voltei aí pro VCC, né, que os juízes isso, os juízes aquilo. Veja, gente, a natureza humana é uma coisa muito complicada, certo? Então, como eu falei, você precisa criar os seus propósitos para participar de uma competição, né? E eu acho que, obviamente, todo mundo quer ganhar, não é verdade? Mas, que nem eu falei, eu procuro fazer disso não só né, como eu falei, vou ganhar, não, né? Vamos lá participar, fazer o meu melhor, vamos ver o que acontece, né? E para mim é assim que funciona, né? Então respeitar as diferenças, né? Eu acho que precisava procurar haver mais união, né? Talvez, que nem eu falei, um pouquinho de uma coisa, né? Procurar sempre, por exemplo, o que é bom aqui, o que é bom ali. Poxa, se funciona tão bem ali, será que de repente eu não posso fazer alguma coisa parecida aqui, né? E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas e aí, Marcão? Você sugeriu aí fazer um lance, né? Quer dizer, como se fosse aí, vai, um campeonato brasileiro de algum esporte coletivo onde existem vários jogos, vamos colocar assim, né? E aí vão se acumulando pontos. Eu acho que isso ia ser legal para a gente poder ter um campeão brasileiro mesmo, né? Que, poxa, fosse lá, voasse em todas as provas, tal, não sei o que, né? E eu acho que, poxa, para ir disputar um mundial, gente, é uma seletiva, acabou. Faz uma prova nos moldes aí daquilo que os americanos fazem e a gente acaba com toda essa treta, tal, não sei o que, porque parece que assim, esse lance de ir pro mundial, né, é uma coisa que, pelo amor de Deus, faz alguém ser melhor do que alguém. Eu acho assim, pode até ser, né, que você realmente, porque alguém vai ganhar uma prova, alguém tem que ganhar, alguém, uma competição é isso, né, mas
como pessoa, eu quero dizer, né? Então, como eu disse, quem tem que representar o Brasil são os 3 melhores. Faça uma seletiva com as pessoas que têm interesse, né? E de repente que também tem a possibilidade, né, de ir para um evento desse aí, e dentro desses que quiserem, né, tentar, se tire os 3 melhores, acabou, entendeu? Eu acho que esse sistema de ranking, ele onera demais o aeromodelista, né? Eu fiz uma continha aí, baseado no sistema que definiu os nossos participantes no último Mundial, que inclusive temos que dar parabéns para essas pessoas, né? Porque investi cerca de 12 mil reais, aí eu chutei muito baixo hospedagem, essas coisas, né? Mas eu precisava ter um valor, né? Ficar 220 horas aí em média dirigindo um automóvel para poder se deslocar, né, para os lugares das competições, eu acho uma coisa um tanto quanto pesada para a realidade que é o VCC no Brasil, né? Então quer dizer, se você tivesse, por exemplo, vamos lá, né, dando nome aos bois, uma prova no Rio, uma prova em Limeira, uma prova em Belo Horizonte, uma prova em São Paulo, né? De repente outros lugares poderiam sediar até uma prova oficial, né? Mas que não houvesse um exagero. Eu acho que uma média aí, vai, 5 a 6 provas oficiais, né, em lugares diferentes, já seria um número bom, com um 7º evento, vamos colocar assim, para ser considerado a final, e aí desse sistema de ranking a gente tirar um campeão brasileiro, né? E veja, como eu falei, ia ser muito interessante esse lance, porque o que acontece? Você, com isso, você cria, né, essa coisa de vai haver as provas oficiais, você desonera um pouco, né, o custo para os clubes e também para as pessoas que vão voar, e você poderia usar isso aí para procurar o quê? Que nem eu falei, levar o lance da promoção, né? Então, poxa, o clube, o que que acontece, né? Falar que se é um mínimo de 3 participantes por categoria, não é verdade? Então, ficaria mais ou menos assim. Todo clube que quer sediar uma prova válida para o ranking, certo? Para o campeão brasileiro, vamos colocar assim, porque também pode acontecer um rodízio, né? Tipo, uma cidade sediou num ano, de repente dá um hiato para que outra cidade possa sediar, né? E aí a gente poder fazer uma coisa mais, vamos colocar assim, né, que tenha, né, assim, poxa, que atinge mais lugares para a gente poder divulgar mais legal, né? Então coloca uma regra, por exemplo, o clube quer realmente, né, organizar uma prova, beleza, o clube fica obrigado a ter um participante por categoria em todas as etapas, não é verdade? Se precisa de um mínimo de 3 e nós temos 5 clubes organizando provas, não é verdade? O que que aconteceria? Você teria pelo menos 5 participantes em cada categoria. Capite? Captaram o espírito da coisa? Então é assim, eu acho que é que nem eu falei, né? É onde as provas oficiais elas estão pecando. É sempre esse mesmo modelo, né? Eu acho que é da natureza, né? A coisa tem que ter inovação. Se não tivesse inovação, já pensou? A gente ainda estaria usando máquina de escrever, telex, não é verdade? Celular Motorola tijolão. Tudo isso, né, são coisas que ficaram no passado porque houve uma inovação tecnológica, assim como há uma inovação na forma de negócio, há uma inovação aqui, há uma inovação ali. Eu acho que era só o que precisava, né, ser feito um trabalho, que eu falei, de dar uma mudada nessa coisa para que as pessoas voltassem a ter um pouco mais, né, vamos colocar assim, de interesse nas provas oficiais, e havendo uma maior interatividade entre as pessoas, eu acredito que mais pessoas, né, vamos colocar assim, que participam das provas oficiais, poderiam conhecer as provas do ciclo, porque é disso que a gente precisa, não é verdade? Então, na verdade, eu falei tudo isso para dizer isso, gente. Todos nós precisávamos nos unir, né? Então, entender que a participação de todos, né, em tudo aquilo que é possível para cada um, é o que garante, né, a sobrevivência do nosso esporte, é o que garante, né,
aí a entrada de novos praticantes, porque a gente acaba dando uma divulgada, né? E sempre acaba pescando alguém por aí, como eu já falei, eu não acredito que nós vamos ter 500 participantes, né? Mas nós, apesar de poucos, eu acho que nós poderíamos ser um pouco mais unidos, né? Eu vejo que falta um pouquinho de união, né? Então, bom, nossa, até que saiu legal, né? Realmente eu gostei desse vídeo agora. Eu acho que eu consegui colocar as coisas bem colocadinhas, né? E veja, gente, falando do lance da competição, eu queria lembrar a todos, né? Que quando você envereda para esse lado, existem alguns fatores que vão fazer a diferença no seu resultado final. Então, por exemplo, talento. Algumas pessoas têm mais talento do que outras, né? Porque gente que nem Michael Jackson, enfim, né? Charles Chaplin, Albert Einstein, eu poderia citar mais 1 milhão de pessoas, elas foram únicas, certo? Então nem todo mundo tem o mesmo talento. Assim como nem todo mundo tem o mesmo equipamento, né? Existem pessoas que constroem muito bem, não é verdade? E teriam completa capacidade aí de poder montar um avião e se dar muito bem na competição, porque eu acho que assim, tem muito mimimi em cima do Shark também, né? E onde eu falo agora do conhecimento técnico, porque o Shark, apesar de ser um aeromodelo fantástico, isso é inegável, ele, assim como qualquer avião, para voar bem precisa ser acertado, e você não vai conseguir isso se você não tiver conhecimento técnico, né? E aí tem também a parte da dedicação. Então, tem gente que voa toda hora e tem gente, né, que tem mais dificuldade para voar. Então, dentro disso tudo, é o que eu falei, o quem vai ganhar é o cara que tiver esses elementos, né, em maior equilíbrio e mais para cima possível, não é verdade? E dentro do VCC, eu vejo que assim, essa busca pelo conhecimento técnico, pelo aprendizado tal aqui no Brasil, não é uma coisa que é muito assim, vamos colocar, colocada em prática, né? Muita gente desenvolveu aí o seu jeito de fazer as coisas e continua usando esse mesmo jeito. E é que nem eu falo, se você não for atrás da evolução do conhecimento técnico, né, você vai ficar lá estacionado naquele lugar. Isso, inclusive, são palavras do grande mestre Bruce Lee, que também foi um cara único, né? Bom, eu espero que, como eu falei, a minha intenção não é ofender ninguém, né? Eu gostaria muito de ver, na verdade, essa coisa da união sendo promovida, porque é para isso que a gente, né, se diverte com esses brinquedos aqui, né? Que de vez em quando também causam um pouquinho de estresse, né? Porque falando um pouquinho aqui do nosso querido superstar do VCC Projects, o que acontece? Eu descobri, né, nos voos de teste aí de trimagem, que eu estava com um pequeno problema no push rod, né? E veja só que interessante, né? Eu, quando tive que cortar, não teve jeito, teve uma conexão do tubo de fibra com o arame, né, que eu usei, uma vareta roscada para poder fazer, né, a conexão lá atrás. O JNB, né, aquele epóxi metalizado, ele curou, mas ele não curou do jeito que normalmente ele fica, que aquilo vai ficar duro que nem pedra, né? Ele ficou quebradiço e você via que, né, então é engraçado, porque quando eu fiz os push rods desse avião, eu usei a mesma mistura de cola, né, para poder fazer todos, e todos ficaram perfeitos, e só ali, né, que eu tive esse problema. Então eu tive que cortar o avião para poder ter acesso ao push rod. Eu já resolvi o problema do push rod, eu já recolei o pedaço que eu cortei, né, que eu tomei bastante cuidado para fazer, né, essa colagem de uma forma que ficasse perfeitamente alinhado, né, porque a pintura é fácil de recuperar, eu não estou preocupado com isso, né, um pouquinho de paciência e capricho e a gente recupera essa pintura. Mas se a peça tivesse sido colocada e ficasse um pouquinho desalinhado, eu não ia ter como corrigir isso de forma nenhuma, né? Então ia ficar feio o avião.
Então, poxa, ficou, graças a Deus, alinhado, né? Então, muito em breve a gente, né, vai estar com ele em condição de voo de novo, né? Vai estar recuperado e vai estar com a hélice com o passo certo, né? Porque o Tigrão 46 aqui, eu realmente não consegui fazer ele rodar do jeito que eu quero com essa hélice passo 5, né? Se você acerta ele para ficar naquele 424 maravilhoso, o que acontece? Falta um pouco de velocidade no avião, ele fica um pouco xoxo. Se você dá um pelinho de agulha para dar uma aceleradazinha no motor, né, ele já começa a ficar instável, e na grande maioria das vezes que aconteceu foi que ele deu uma certa disparada, né? Então ele não morria por overheating, nada dessas coisas, mas não é assim que esse motor foi feito para funcionar. Então eu vou colocar uma hélice com mais espaço, tipo 7, né? Eu aí acho que vou ganhar uma hélice, uma Top Flight das antigas aí, 11 por 7,5, né? De madeira. Vamos ver, né, se realmente vai chegar na minha mão aí essa hélice. Eu acredito que sim, né? Presente de um camarada que falou pra mim, não, é a hélice para você rodar esse motor, blá 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 blá, é como eu quero ver ele rodar, né? Então, é isso aí, né? Eu não lembro se eu já comentei, o avião ficou com 480 kg, né? Uma boa tração, tudo, né? Tava voando direitinho até que eu entrei no dorso. E aí o avião não recuperava para sair, né? Eu vi que faltava comando e tal. Eu falei, o que está acontecendo, né? Aí eu segurei no flap, fui no profundor, fiz assim, e eu descobri, né, que tinha esse probleminhazinha no pushrod, que graças a Deus já está resolvido, né? Em breve o aviãozinho vai estar de volta aí. E é o que acontece. Eu vou aproveitar essa oportunidade, vamos colocar assim, para ver a minha capacidade de fazer um reparo nessa pintura, porque um dos elementos, né, que eu vejo que o Paul Walker cita muito nas reportagens dele na Instant News, ele fala que a maioria dos aeromodelistas tem medo de levar uma faca, né, cortar o avião para resolver um problema, né? Então eu pensei nisso quando eu estava fazendo isso, e realmente é aquilo, né? Eu gosto muito de me desafiar. Sempre eu gosto de, então vamos fazer dessa desgraça que aconteceu. Não, não foi desgraça, podia ter perdido o avião, né, gente? Então tive que cortar, vou dar um retoquinho, vai ficar lindo de novo, né? E vai, né, enfeitar o céu aí, Superstar clássico, né? E vamos fazer disso uma oportunidade de aprendizado, né? Vamos ver se eu realmente consigo fazer. Eu já tracei o meu plano de ação, né? E vamos ver como é que vai ficar. Depois eu vou trazer o resultado aí pra vocês, né? Não quero mostrar o avião cortado, não, né? Que tá aí meio que feio, né? E, né, assim, só pra gente poder encerrar o videozinho, pra não ficar muito longo, né? O que acontece? Falando de competição, então, né? Esse ano, né, como eu citei aí o lance da Copa Brasil, né? Eu acho que é um evento que tem tudo para ser um grande sucesso, porque vai acontecer lá no Casa, né? E eu acho que é uma, assim, até como eu posso dizer, é merecido até por tudo que o clube já passou, né? Vocês sabem, o clube sofreu um pouco aí com uma administração um pouco equivocada, né? Isso mudou, a nova administração está trabalhando muito em prol do clube e de desenvolver o aeromodelismo, né? Porque, como eu falei, tem gente que voa a competição e tem gente que gosta, né, de se divertir como um hobby, enfim, uma terapia, né? Eu encaro como tudo isso, né? E assim, né, parabéns aí, muito em breve eu vou trazer uma entrevista aí com o Clebão, né, meu brother e presidente do Casa, tá? Então, nos próximos episódios que eu gravar, a gente vai abordar um pouquinho mais aí, né, o evento em si, né, porque eu vou cobrar generosidade, né, lembra que eu falei? Então você já está procurando aí aquele monte de equipamento de VCC que ainda está em condição de uso e que você não vai usar nunca mais na sua vida, que nem eu falei, né, gente, vamos procurar, né, promover a coisa, certo? Sempre pensar naquilo que é melhor pro esporte, né, beleza? E a Copa Brasil de escala, né? Eu ainda vou manter, né, a minha opinião com relação a isso. Eu acho que o evento de VCC tinha que acontecer junto com os outros, né?
Mas é legal ver que nós vamos ter um outro evento, né, de escala. Vamos ver, né, se a gente consegue participar. Eu ainda não tenho certeza, o Decathlon está em processo aí de... Estou nos últimos detalhes da construção para partir para o acabamento, né? Para ser sincero com vocês, eu ainda não decidi que material que eu vou usar para fazer a entelagem do avião, né? Eu já tive algumas sugestões, mas eu ainda estou avaliando um pouquinho, né? E pretendo colher mais algumas opiniões. Mas de qualquer forma, né? Eu vi no banner que parece que vai ter uma categoria para aviões perfilados, né? Então, como esse regulamento ainda não foi divulgado, por gentileza aí a rapaziada da organização do evento, divulga o regulamento aí que de repente, né? Eu tenho um outro negócio aí dentro do armário, sei lá, né? Eu nunca duvido de nada, na verdade. Eu só paro de jogar depois que o juiz apita, que aí acabou o jogo. Enquanto o juiz não apita, o jogo não acaba, né? Então é isso aí, gente, tá? Eu acho que a minha tentativa de dar uma apaziguada nos ânimos aí, né? Que eu acho que é o grande lance do VCC Report, né? Promover, que nem eu falei, a interatividade entre as pessoas, né? Respeitando as diferenças, não é verdade? É muito importante que haja um respeito para que a gente não crie nenhum tipo, né, de clima aí que não precisa, né? E eu acho que é esse lance que eu falei das provas oficiais, então é assim, né, que tenha uma formação de juízes, que se promova um intercâmbio, né, trazer, quem eu falei, juízes ou até mesmo aeromodelistas consagrados lá de fora para cá, né, para fazer uma clínica, sei lá, né, ser juiz também, sabe, trocar experiência, trocar informação técnica, enfim, tem tanta coisa que dava para fazer, né, e é que eu preciso ter um pouquinho de vontade, né, veja, que nem as pessoas às vezes falam das minhas reportagens lá para Controline World, né? E eu falo, eu não fiz nada demais, um pouquinho de texto que eu escrevi em inglês, né? E umas fotos que eu tirei com o telefone celular, não é verdade? Então, bom, basicamente eu acho que era isso aí, né? Tá, gente? Então, VCC Report episódio 3, ano 3, né? Nós focamos aí o lance da competição, aquilo que a gente tem no Brasil, né? Pedimos aí paz, gostaríamos de ver as diferenças respeitadas, gostaria de ver que as provas oficiais procurassem trabalhar um pouco mais em cima da promoção, né? Para que não haja tanta... como é que eu posso dizer, né? Sabe aquele desenho do pica-pau, ele e o lobo, que acaba a comida e um quer comer o outro? Então, gente, desculpa, né? Até para ser assim, um tom humorístico, mas as provas oficiais elas estão muito com esse clima, né? Então, fazer uma coisa diferente, né? De repente, colher mais opiniões, aí eu dei a minha. Poxa, não critique, procure oferecer uma solução, colabore. É disso que a gente está precisando agora, né? Então, chega de críticas, chega de treta, né? Vamos acabar com esse negócio dos mimimis aí dentro do nosso VCC e para que a gente possa ter realmente um VCC grandioso no Brasil, né? Todos nós precisamos colaborar, certo? Então, Ipicaiei, um abraço do Marcão, obrigado pela, né, a sua audiência e a sua paciência, certo? E quando a gente tiver alguma outra coisa para comentar, tá legal? A gente vem aqui, né? E vamos lá, que nem eu falei, todo mundo colaborando, não é verdade? Porque a gente, através disso, pode fazer um brainstorming e chegar em alguma coisa que realmente, né, seja legal para todo mundo. Do jeito que tá, eu acho que não, assim, minha opinião, eu não sou dono da verdade, né? Ok? Firme.